paz do Senhor, madame. Me conta aqui nos comentários, mulher, como você passou, como que você está. Tá pegando firme no devocional, tá firme e forte com Jesus. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal de uma vez, já vou pedir. E hoje, gente, eu vim trazer um estudo, assim, que quando eu tava estudando sobre isso, eu senti a necessidade de passar isso pra vocês, porque isso é uma coisa que eu acho que todas as meninas deveriam saber. Olha, Dama, eu vou explicar pra você porque que você não deve deixar nenhum menino brincar com seus sentimentos, porque você tem que se preservar, você tem que manter sua fé com Deus e sua santidade estável. Hoje você vai entender isso através desse estudo, um estudo muito poderoso, muito abençoado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes do nosso devocional, vim aqui indicar um louvor pra vocês, porque eu indiquei só no primeiro devocional, nos outros eu esqueci, gente. Mas aí está um louvor que pode ser cantado, pode ser entoado antes de fazer o devocional, porque o devocional é um momento que você vai estar adorando a Deus, você vai estar intercedendo. É bom que você passe, na hora da sua oração, você passe ao menos uns 2 minutos exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Para mais, se você quiser, ó, é melhor ainda, minha filha. Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas, para Deus te dar revestimento, que a oração em línguas, ela é para o dom de próprio, né? Para você edificar o teu espírito. Então, assim, você vai entender isso tudo hoje, mulher. Então fica tranquila, abafa não. Não fica preocupada que tem muitas coisas que você não sabe, porque Deus não leva o tempo da ignorância em conta. Então, se você não sabe, Deus aceita, tá? Mas agora que você sabe, você precisa praticar. Louvor é canção que não envelhece. Vamos orar então, mulher? Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de vitória, de bênção, de glória, o Senhor Deus que não nos abandona, o Senhor Deus fiel, meu Pai, o Senhor Deus que é exaltado, meu Pai, no céu, na terra, Jesus, teu nome é poder sobre todas as coisas. Espírito Santo, o Senhor é o Deus de mistério, Deus de poder e de glória. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, meu Pai, mais uma vez compartilhando uma parte de estudo, meu Pai, com essas meninas que estão procurando edificação do Espírito, ó Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar toda a família da pessoa que está assistindo esse vídeo nesta hora. Que o Senhor dê discernimento, meu Pai, para entendermos da Tua palavra. Estamos aqui para adorar e alimentar a nossa alma do Senhor Jesus. Morremos, meu Pai. Morremos para nós mesmos, meu Pai. Dizemos sim ao Teu Espírito. Vem reinar sobre nós, ó Pai, e nos abençoa. Abençoando, Senhor, toda a nossa família, toda a nossa casa. E trazendo, meu Pai, uma paz do Teu Espírito, para que a Sua vontade seja feita em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Eu tô pegando a minha Bíblia que eu vou ler pra vocês, tá? Que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Grava isso, por favor. Vamos lá agora para Gênesis. Só você virar sua página aí. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Amém? Bora lá, mulher. Esse versículo, você vai entender o porquê que eu li ele mais no final. Mas por enquanto, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que Deus quer de nós e o que Deus nos revela. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não quer ser provado. Sai do seu YouTube, vai lá no seu Google, pesquisa assim: Deus existe? Você vai ver que vai aparecer uma pesquisa. A ciência ainda não comprovou que Deus existe, porque Deus não quer ser provado. Deus não quer ser provado. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Existem pessoas más, existem pessoas perversas, que não adianta, gente. Existe esse tipo de pessoa. Por quê? Vocês lembram lá que dividiu lá em Abraão, dividiu as gerações? Existe uma geração perversa, que é a de Ismael. Se você voltar, ir pra frente, na verdade, porque a gente tá lá atrás. Se você ir pra frente na sua Bíblia, você vai ver, você vai se deparar com a história de Abraão e Sara. Abraão já era velho, na verdade o nome dele era Abrão, que Deus mudou o nome dele pra Abraão. Sara também já era velha, e eles eram um casal que não tinham filhos. E eles queriam muito ter filhos, até que um anjo apareceu para Abraão e disse que Deus daria a ele um filho. E Sara riu e tal, e Sara foi impaciente. O tempo passou, e Sara foi impaciente, achou que a bênção dela não ia chegar. E aí, ela fez a serva
deles, que é Agar, se deitar com Abraão. E depois de um tempo, Sara ficou grávida de Isaac, que aí sim, ele era o filho da promessa da genealogia de Jesus. Amém? Então vamos lá, o que eu quero que você entenda com isso? Existem pessoas más, e tem versículos que comprovam isso. O primeiro versículo que vai comprovar é Provérbios 3:31. Eu vou lá com vocês, para eu ler direitinho, Provérbios 3:31. Mas existem pessoas que não vão se converter, pessoas que são perversos. Se não existissem, e se não existissem pessoas dessas, Deus não ia estar falando na Bíblia, né? De pessoas perversas, pessoas más. Mas eu quero que você entenda que existem pessoas perversas, existem pessoas mal intencionadas, que não adianta você orar, que as pessoas já nasceram ruins, entendem? Mas existem pessoas também que o espírito não é de Deus, que a vida deles está tomada por espíritos que não são do Senhor, porque você vai entender isso mais pra frente também, que não são do Senhor, e que elas podem ser libertas. Então vamos lá, Provérbios 3:31. Não tenham inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do homem habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a confusão. Aí vem, Deus criou o perverso? Não. Ele criou a pessoa. Mas a perversidade e a maldade, não. Deus não criou maldade. Eu vou explicar pra vocês. Se Deus quisesse fazer com que todo mundo adorasse ele, fizesse a vontade dele, ele poderia, mas Deus não quer robôs. Deus ele não quer criar robôs. Então, o que Deus fez? Deus criou nós, seres humanos, que através do fôlego de vida do próprio Deus, ele foi e criou nós. Através lá. E nisso, ele criou nós com vontade própria, que hoje é vontade própria, o seu poder de escolha, para nós escolhermos sempre a ele. Ele quer uma pessoa que adora ele de todo o coração, de verdade e sinceridade. A pessoa que não adora a Deus com sinceridade, que não se preocupa em se santificar, que não se preocupa em buscar o Senhor, ela é considerada um ímpio. Assim como diz na Bíblia, uma pessoa perversa. Uma pessoa que ela não se rende à palavra do Senhor. Não procura buscar mais conhecimento da parte de Deus. Então, assim, ela é considerada esse tipo de pessoa. Então, eu quero que vocês entendam que aqui a nossa terra, a gente está vivendo, é um teste. É um teste de vida. E aí a gente tem essa oportunidade de escolha. Se a gente escolher Deus, se a gente escolher Jesus, a gente vai poder adorar ele para todos sempre e viver uma eterna vida ao lado do Senhor, Deus Todo-Poderoso, assim como diz na Bíblia. Se você escolher o lado perverso, você vai passar a eternidade queimando no lago do fogo do inferno. Então, qual que a gente vai escolher, entendeu? Coloca na balança aí, qual que pesa mais. Então, vamos lá. A ciência, ela não pode comprovar que Deus existe. Mas eu creio que Deus existe porque eu sinto ele. Entende? Eu creio que Deus existe, porque eu sinto ele, eu sei do que ele fez na minha vida, eu creio que ele existe. E não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Porque Deus, ele é. Se você vir na questão teológica, Deus não existe, Deus, ele é. Na questão científica, Deus não existe. Não tem comprovação científica que Deus existe. Mas na filosofia, Deus é. Não existe, ele é. E nós sabemos que Deus existe através da fé e porque nós sentimos ele. Exato? Exato. E o que é a fé? A fé é você crer em algo com certeza. Imagina você chegar na igreja, pra outra pessoa que não tem fé, olhar você, estender na mão, falando glória a Deus, aleluia. É algo de doido, né? Porque a pessoa vai ver pra você, pra quem que ela tá falando? Não, porque você tem fé, você crê que tem alguém todo-poderoso te ouvindo. Isso é ter fé. Você crê que o impossível vai acontecer. Você crê que o improvável irá acontecer. Você crê em algo sobrenatural. A fé, ela é isso. E como eu falei, existem pessoas que são perversas, já nasceram no mal, já nasceram na maldade. Isaías 55:7 diz: Deixe o inimigo seu caminho, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Oh, glória, aleluia, que versículo maravilhoso. Aqui Deus vai dizer que realmente existem homens que são perversos, existem mulheres que são perversas, que aos olhos do homem, não teria jeito de vir para a presença do Senhor, mas, através do poder do Espírito Santo, que ele é grandioso em perdoar, a pessoa se converte e passa a ser uma nova pessoa. Mas também existem pessoas que não se prostram, que vão morrer, infelizmente, vão para o inferno. Deus pode dar inúmeras oportunidades para a pessoa, enquanto ela tem vida, mas se ela não reconhecer que há um único Salvador e crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, ela infelizmente vai tomar um rumo na eternidade que não será muito agradável. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você tá vendo?
Tá vendo como é que existem pessoas que já nascem na perversidade? Isso aqui só foi um dos pecados, alguns dos pecados que você não pode cometer, e esses são os pecados dos perversos. Os perversos vivem em um mundo em que, para eles, a vida deles é isso. Eles não têm o temor de Deus para virar para o Senhor e pedir o perdão, porque eles estão vivendo em iniquidade. O que é iniquidade, Jamila? Iniquidade todos sabem que é um pecado, mas ninguém às vezes sabe o que é o pecado da iniquidade. A iniquidade, ela é o pecado de você pecar e já achar que o pecado é normal na sua vida, que ele não vai te influenciar em nada. É um pecado que já é rotineiro. Sabe aquela expressão pecado de estimação? É a iniquidade. Vocês estão entendendo? Então, só nesse versículo a gente já entende que existem pessoas perversas e pessoas que não vão se converter. Infelizmente. Deus, ele não quer pessoas perversas perto dele. Ele quer pessoas que adoram ele de todo o coração. Se Deus pudesse ser provado, todos iriam, consequentemente, aceitar a Jesus. Só que os perversos de coração também iriam. Os perversos de coração, só que eles não iam se arrepender verdadeiramente. Entende? Vou fazer uma ilustração aqui, eu acho que é melhor pra vocês. Imagina que na Bíblia fala lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Imagina aqui o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Tô colocando aqui pra vocês verem com mais clareza. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Nossa alma não é a mesma coisa do nosso espírito, tá? Tem muita gente que acha que a alma é a mesma do espírito. Vamos lá. O espírito que está em nós, ele pode ser o Espírito Santo ou pode ser o espírito do diabo, porque o diabo também tem esse poder de... tanto é que existem pessoas que são endemoniadas, existem pessoas que estão possessas, e é por causa disso, porque no seu espírito, ou tá reinando o espírito de Deus, ou tá reinando o espírito do diabo. A sua alma é sua mente, é tudo que você pensa, todos os seus sentimentos, toda a sua memória, todas as suas vontades, está na sua alma, porque a alma é sua. Deus, ele quer a sua alma, tá? E tem o seu corpo, o corpo, ele é a junção do seu corpo e da alma, ele formam a carne, que é o que na Bíblia fala, que é a sua carne, as vontades da carne. Então, assim, quando lá em Gálatas 5,17 diz que dentro do nosso ser militam carne e espírito, é porque a carne e a alma estão juntas. E o Espírito de Deus, ele luta para que seja feita a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Vamos lá, vamos ir para o nosso texto, então, que eu falei que agora vocês vão entender por que eu falei desse texto. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, através de revelações que o Senhor passou para ele. Então, Moisés, ele tentou explicar de melhor forma possível tudo que ele estava vendo no momento. Então, assim, ele escreveu tudo que ele via, ele escrevia. Só que aí a gente vai entender que a Bíblia é toda feita de códigos. Por quê? Moisés, ele não tinha, lá naquela época a gente não tinha eletricidade, não tinha tecnologia, não tinha energia. Então, assim, ele não sabia nada disso. Então, assim, ele escreveu da melhor forma possível para que ele e o povo da época entendesse. Então, hoje, tem muitas coisas que são em códigos, que Deus só vai revelar para a pessoa que estiver lendo a Bíblia através da fé. A pessoa que tem fé, pegar ali a Bíblia e ler, ela vai começar a ver que tem capítulos e versículos da Bíblia que se conectam. Então, assim, Deus, através da fé da pessoa, através da crença da pessoa, nele, ele vai dar o discernimento da pessoa entender a passagem. E quando Adão e Eva foi criado, quando diz que eles viviam nus, o que quer dizer? Eles não viam a forma que nós somos hoje. Nós, se a gente tirar a roupa aqui, a gente fica nu, né? A gente fica nu. Então, assim, Adão e Eva, eles não viam os corpos assim, carne e osso, igual a gente vê. Por quê? Porque eles viam dentro da cápsula. Por quê? O espírito, a carne e a alma eram vistas. Hoje, a gente não consegue ver, porque depois que Eva comeu da árvore e ofereceu para Adão do conhecimento do bem e do mal, eles puderam entender que eles desconectaram isso, essa energia que tinha, e nossa alma, nosso corpo espiritual e a nossa alma passou a ser invisível. E somente energia que a gente pode observar e sentir. Adão e Eva, eles se viam, gente, como se fosse numa cápsula. Por quê? Eles se viam dessa maneira do desenho que eu pus pra vocês. Eles se viam dentro do espírito, dentro da alma. Eles não viam os corpos físicos que a gente vê hoje. Por quê? Isso aqui, essa carne, essa física, a gente só traz debilidade, né, gente? Infelizmente. Nós possuímos um espírito, possuímos uma alma. Nós possuímos um Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, igual eu expliquei, pode ser o Espírito de Deus, pode ser o Espírito do diabo. Possuímos uma alma, que é a nossa mente, e moramos temporariamente em um corpo físico. Deu pra entender? Então, assim, Adão e Eva não via a nudez um do outro, porque eles se viam dentro da matriz energética. Eles tinham essa visão aberta de ver tudo que ele tá sentindo, porque a nossa alma expressa tudo dos nossos pensamentos. A nossa alma nos mostra tudo que estamos passando, que estamos tendo vontade, se a gente tá triste, a nossa alma vai se revelar, vai se materializar. O que acontece? Adão e Eva olhavam um para o outro e via tudo que eles se sentiam, tudo que eles pensavam, todas as vontades que eles tinham, porque eles se viam numa matriz energética. Então, a partir do momento que Eva comeu
do fruto e deu a Adão, eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. E nisso, eles foram desconectados desse mundo e viram que eles estavam nus. Mas é porque eles estavam dentro da matriz energética do espírito e da alma. Passamos a ser separados da nossa alma do corpo. E aí, vamos lá. Satanás, ele foi mandado para Satanás era um dos anjos mais inteligentes. Então, ele foi mandado para a terra e ele falou: "Uai, e agora? Eu vou ficar onde?" Eu imagino que ele questionou a Deus. E Deus falou assim: "Olha, eu vou te privar, você vai ficar num lugar, e você vai ficar confinado no lugar." E esse lugar que ele ficou confinado foi a árvore do bem e do mal. A árvore que estava dentro do jardim. Por isso Deus disse: "Olha, vocês podem comer de todos os lugares aqui, todas as árvores, menos essa. Porque essa você vai conhecer a morte." E não era uma morte física que eles iam conhecer, era a morte espiritual. Porque o espírito deles, ó, iriam acabar, do jeito que eu disse pra vocês. Então, assim, uma vez que o diabo estava dentro do jardim, ele viu que ele tinha uma imagem muito feia, porque o diabo fala que é uma serpente, e a serpente, ela tinha pernas, imagina a feiura. Então, assim, e como castigo de Deus, depois do que ele fez, ele foi e perdeu as pernas. A mulher, ela cai pelo ouvido. Por quê? A serpente, o diabo, ele pensou: olha, eu não vou conseguir convencer ele, porque o Adão era o líder do jardim. Eu não vou conseguir convencer ele a comer, mas ela eu vou, porque ela vai comer e vai manipular ele para que ele coma, porque a mulher cai pelo ouvir e o homem cai pelo ver. Por isso, gente, por isso que às vezes tem muita menina que eu já vi muita coisa assim. A menina vai e se envolve com um cara muito feio, muito feio. Mas esse cara, ele dá os melhores elogios para ela. Então ela não liga pra aparência dele. É por isso que a mulher cai pelo ouvido, é por isso que Eva caiu pelo ouvido. O diabo tinha lábia boa, ele ofereceu, ele conseguiu convencer ela de comer o fruto que Deus, o próprio Deus tinha dito para não comer. Então, assim, é tão sobrenatural isso que aconteceu no Jardim do Éden, porque depois de que a Eva comeu, ela ofereceu para Adão. E Adão não rejeitou. Adão comeu também, porque Adão rejeitou Deus e preferiu a mulher. E por isso que muitos homens hoje em dia estão negociando isso. Eles preferem pecar, ter o prazer com a mulher, ver uma mulher e escolhem uma mulher do que Deus. Eles não dão ouvidos a isso. Por isso que o pecado da imoralidade também é um dos que o Senhor odeia. Por quê? Quando o homem ele peca na imoralidade, ele diz não às vontades de Deus e passa a escolher a mulher, assim como Adão fez. Adão diz não às doutrinas do Senhor. Ele podia muito bem ter falado com Deus: olha, a mulher comeu, por quê? A ordem foi dada para ele. Então, olha, a mulher comeu. E agora, assim, ele podia ter questionado a Deus. Mas não, ele comeu também e se escondeu. E aí o Senhor Deus sabia onde eles estavam, desceu e falou: onde estão? E aí eles viram que estavam nus. E Deus questionou: quem falou que vocês estavam nus? Então eles comeram. E eles, por livre-arbítrio, conheceram o pecado. Para que vocês entendam, o homem, ele vai cair pelos olhos. Entende? O homem, muitas vezes, pelo que ele vê, o homem gosta de ver as coisas. Então, por isso que a maior porcentagem de gênero que consome pornografia é o masculino, porque o homem atrai pelo ver. Mas a mulher, ela já não é. A mulher já é pela conversa, a mulher, ela já apaixona mais pelo diálogo. Então, por isso que a mulher caiu lá pelo diálogo da serpente. E o homem, ele por ver a mulher, porque a mulher era muito bonita. Então, a Eva era muito bonita. Então, Eva tinha esse poder de manipular e fazer com que Adão pecasse. Então, o plano do diabo foi o tempo todo esse: manipular. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui pra vocês. É confuso? É. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, eu vou estar respondendo. Questionem pra mim. Me segue no Instagram, TikTok, Jamile Carla. Então, assim, é um estudo muito complexo, mas eu creio que quem tem discernimento de entender as coisas do céu vai entender o que eu quis dizer. Então, gente, foi esse o nosso devocional. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, se inscreve no canal. E até o próximo devocional, se Deus quiser. Um beijo. Deus abençoe vocês.